Olá, saúde é com a gente. Eu sou a Mariane Manfredini e hoje eu converso com a psicóloga Gislene de Souza Rosa. Gislene, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sobre o luto. O que seria o luto? Bom, o luto, né, ele se refere a um momento que a pessoa vive perante a uma perda. É importante a gente deixar bem claro que o luto ele não é uma doença, tá? Ele é um processo. Então, perante a perda, a pessoa passa por esse processo. Não é patologia, tá, gente? Não é doença, é um processo perante a perda. E como o luto acontece? Quando a pessoa perde um ente querido, quando a pessoa perde algo, né, que ela deseja muito e de alguma maneira isso vai trazer para ela alguns sentimentos, né? E a partir disso ela vai vivenciar esse momento, né, que é o luto. É perante as perdas que ele acontece. As pessoas, elas sentem o luto de maneira diferente? Sim, o luto ele vai ser vivenciado por cada um de uma maneira, tá? Cada um tem uma forma de lidar com aquela perda, cada um tem uma forma de lidar com aquela dor. Nós não somos seres iguais, né? Então, vai muito de acordo com a relação com que a gente tem, né, com o objeto perdido, com aquilo que foi perdido, né? Independente de ser uma pessoa, como eu disse, ou de um trabalho, ou de algo que se desejava muito, né? Então, cada um vai lidar de um jeito. E como lidar com a perda de um ente querido? Difícil essa pergunta, né? Qual a importância que aquele ente querido tem para a pessoa? É a outra pergunta que eu faço. Então, vai depender muito de qual relação que a pessoa tem com esse ente querido. Isso que vai marcar, né, a intensidade de como vai ser vivenciado. E o luto é algo que não tem como você prever. A morte não tem como você prever ou se preparar para ela. Ainda é um tabu falar sobre a morte. As pessoas fogem da morte até onde dá, né? Falar sobre ela ainda é muito difícil. Então, qual a importância esse ente querido tem, tá? E às vezes tem pessoas que vai lidar com isso de uma forma muito tranquila. Isso não quer dizer que o luto não vai acontecer num determinado momento. Tem pessoas que passam por perdas, abstraem aquilo de uma forma muito saudável, voltam a trabalhar, né? Isso não é errado, tá, gente? Então ela volta a ter uma rotina normal, ela não tem aquele sofrimento que às vezes as pessoas falam que, né, deveria ter. Só que daqui a pouco pode ser que ela sofra com isso. Daqui uns 2, 3 anos vai ter um momento que ela vai sentar e vai achar, vai ter a necessidade de vivenciar esse luto. Então isso é muito relativo, né? Cada um vai lidar de uma maneira. Como nós podemos acolher e apoiar quem está lidando com a perda de um ente querido? Quando você vai falar da perda para as outras pessoas, elas tentam a todo momento te consolar. Não fica assim, vai passar. Olha, foi muito melhor isso ter acontecido. Talvez em vez da gente ficar falando para o outro o que é melhor para ele, escutar o que é melhor para a pessoa que está passando por aquilo. Eu posso te ajudar com alguma coisa? O que você está precisando agora? E às vezes aquela pessoa não vai reagir da maneira que a gente quer, porque aí a gente fica muito preocupado se ela chora muito, a gente fica muito preocupado se a pessoa se isola. Ah, a pessoa não sai do quarto, não está querendo comer direito. Calma, ela tem o momento dela, vai passar, mas no tempo dela. Então, ao invés de eu ficar falando o que é importante para aquela pessoa, de repente, se eu começar a ouvir o que é importante para ela naquele momento, ou saber ouvir dessa dor, porque eu costumo dizer que às vezes as pessoas não estão preparadas para escutar a dor do outro. E quando a gente escuta a dor do outro, a gente fica o tempo todo tentando solucionar aquilo. Ai, meu Deus, o que eu faço para ajudar? Só escuta, né? E entenda que as pessoas, não, mas ela não para de falar disso, ela só fala da pessoa que faleceu, ele só fala de quem já foi embora, ele só fala do emprego que perdeu, mas ele precisa extravasar aquilo de alguma maneira. E se ele fala muito sobre aquilo, foi a maneira que a pessoa descobriu para lidar com essa perda, para lidar com essa dor. Então, que a gente seja paciente e saiba escutar aquela pessoa que está sofrendo e passando por isso. Toda perda leva ao luto? Eu volto lá naquela pergunta que você me fez e questiono de novo, né? O que você perdeu? Que importância aquilo tinha para você?
pode ser que a pessoa não vá. É porque assim, é tão relativa essa questão do luto, porque a gente entende o luto de que maneira? Muito sofrido, doloroso, a pessoa chora muito, fica depressiva, a gente imagina aquela pessoa bem triste, deprimida, mas pode ser que a pessoa esteja passando por esse processo de luto de uma forma muito saudável. Ela vai conseguir falar de uma forma mais equilibrada, ela vai encontrar uma maneira de lidar com aquilo, e pode ser que esse é o jeito dela lidar com o luto. Então é muito relativo. O que é o luto para a gente, né? Não é uma forma da gente se posicionar diante de uma perda, não é a maneira como a gente lida com aquela perda. Então, as pessoas elas vão passar pelo luto, mas a gente precisa desmistificar que o luto vai ser aquela coisa de choro, sofrido, e pode ser que ela encontre uma outra forma de passar por aquilo, né? Então, eu acredito que as perdas elas vão levar ao luto, sim, mas se a gente pensar que o luto não é essa forma sofrida que a gente imagina ou a gente supõe que seja. E quais são os sentimentos mais comuns durante o luto? Tristeza, raiva, culpa, frustração. Por um tempo, tem pessoas que se culpam muito pelo que foi perdido, ou pela pessoa que foi perdida, né? Sentem muita raiva e aí começam a buscar uma culpa ou um culpado para aquilo, né? Às vezes traz a culpa para si mesmo. Então, esses são os sentimentos que estão em torno do luto. É possível ter sensações físicas por causa de uma dor emocional? Muito comum isso acontecer, né? E não é só pelo processo de luto em si, mas como a gente está falando do luto, a pessoa ela entra numa tristeza tão grande que ela desenvolve algumas reações corporais, alguns sintomas no corpo, né? E desde uma dor de cabeça até uma taquicardia, de ter dor no peito, de ter que ir para o hospital, sensação de falta de ar. Essa tristeza, essa dor, ela pode se desencadear, né, no corpo, sim. E é angustiante para a pessoa não conseguir controlar isso que está acontecendo com ela. E como lidar com os distúrbios, como por exemplo a perda de apetite ou o excesso ou alterações no sono? Tá. Acredito que, se de alguma maneira esse distúrbio esteja trazendo muitos prejuízos para essa pessoa, é importante que ela busque ajuda, né? Que seja psicológica, que seja ajuda, né, com psiquiatra, com médico, né? Mas a gente precisa entender que o luto é um processo natural, muito natural, né? Então, se aquilo não estiver trazendo prejuízo para a pessoa, se ela estiver ainda comendo, né, mas ela ainda está triste, ainda quer ficar sozinha, as pessoas que estão em torno dela, respeitar esse momento e se perceber que está passando do limite, né, que isso está causando muito prejuízo à saúde da pessoa, buscar uma ajuda para ela, que seja médica, que seja com psicólogo, alguma saída para ajudar a pessoa a lidar com isso, poder remediar tudo isso que está acontecendo. O que podemos orientar sobre os cuidados com vícios nesse período? Algumas pessoas acabam deslocando, né, o sofrimento, como uma forma de lidar com o sofrimento, acaba intensificando algo que às vezes fazia com naturalidade, que era beber de vez em quando, fumar, né, esporadicamente, e isso acaba aumentando. Pode ser que isso seja uma fase também, mas é bom ficar atento. A pessoa ela tem que começar a dizer, né, desse sofrimento e começar às vezes pontuar para as outras pessoas o quanto é difícil para ela aquilo e que a saída naquele momento é às vezes intensificar mesmo o uso de álcool, o uso de drogas, e quem está em volta também tentar perceber isso e ajudar de uma forma que não seja impositiva, no sentido de tem que ser assim, não pode ser desse jeito. Como eu disse, é a forma como a pessoa, não a mais saudável, né, está conseguindo lidar com aquilo. Então, provavelmente ela vai precisar de ajuda, sim. E quais são as dicas para que a pessoa busque se adaptar a esse novo momento? Difícil dicas, porque a dor ela é única, mas permita-se passar por isso, né? Vivencie o seu luto. Não tente de alguma forma burlar isso ou ser resistente a isso.
o que eu digo é, vivencie o luto, fale dessa dor, peça ajuda se for necessário. Quantas pessoas agora nesse momento, né, que perderam seus entes queridos, né, por causa desse vírus, que num determinado momento achavam que davam conta, não, eu dou conta de superar, eu tenho que ser forte, mas aí viram que não e falaram, olha, preciso de ajuda, né? As solicitações para os atendimentos psicológicos aumentaram. A nossa rotina mudou, a nossa vida mudou. Eu falo que é um giro de 360 graus, né? Antes estava tudo organizadinho, agora não está mais organizado. Então imagine como que fica a nossa cabeça perante a isso, né? A gente sofreu perdas no trabalho, a gente sofreu perdas de vida, a gente tem que se readequar, a nossa liberdade já não é a mesma, né? Então temos que readequar a nossa rotina. Então, diga do que está acontecendo, procure ajuda e fale, né? Se tiver alguma coisa muito difícil para a pessoa. Como que a psicoterapia pode auxiliar no processo? Imagine você estar em um espaço onde você vai ser escutado, onde as pessoas vão escutar da sua dor sem te julgar, sem te dizer o que você tem que fazer a todo momento e tentar junto com você buscar uma saída para aquilo. Então a psicoterapia ela vai trazer para o sujeito uma condição de lidar com aquilo. Então é uma maneira de sair desse lugar de luto e desenvolver outros lugares, né? É uma forma de lidar. Você vai encontrar uma maneira saudável de lidar com a perda que você sofreu, né? Encontrar saídas para isso. Nem todo mundo se permite sofrer. O que é possível refletir sobre isso? O sofrimento, ele vai dizer algo da pessoa, tá? Ele vai talvez te apontar uma fraqueza que você nunca pensou que tivesse. Ou imaginava ser tão forte, tão forte, tão forte, que superaria assim, na maior tranquilidade, de uma forma muito tranquila. Mas o sofrimento, ele faz a gente, de alguma forma, se movimentar. O sofrimento, ele vai fazer a gente, talvez, falar mais. O sofrimento vai fazer a gente buscar saídas para aquilo. Quando a gente está angustiado, a gente quer fazer alguma coisa. Tem gente que vai buscar uma terapia, tem gente que vai buscar um remédio, tem gente que vai jogar bola, tem gente que vai sair andando. Então, assim, o sofrimento, ele faz com que a gente, de alguma forma, se movimente. Não da maneira que a gente pensa que deseja, né? Mas de uma maneira que vai exigir muito, muito da gente. Não sei se vocês conseguem entender, mas é uma forma de te fazer pensar mais, de te fazer refletir mais sobre aquilo e talvez buscar uma saída. Então, se eu tô em algum momento da minha vida onde eu sofro muito, onde eu reclamo o tempo todo sobre aquela situação e não consigo sair daquilo, o sofrimento ele vai te fazer pensar mais e vai te angustiar mais, e aí chega um momento que você não vê a hora de, você não vê um momento que você precisa criar, né, uma alternativa para lidar com ele. Eu acho que é isso. É normal sentir raiva? É muito normal sentir raiva. Alguém precisa ser responsável. Num primeiro momento, alguém precisa ser responsabilizado por aquilo de tão sofrido que está acontecendo na sua vida, né? E aí tem gente que vai se revoltar com Deus, tem gente que vai se revoltar com o médico, tem gente que vai se revoltar com algum familiar e dizer, né, estou com muita raiva, por que você não fez isso diferente? Então é um dos sentimentos que aparecem muito, sabe? Quando a pessoa está em processo de luto. E quando a pessoa passa por negação? Essa negação ela vai aparecer por um tempo, mas com o passar dos dias não tem jeito de negar, né, aquilo que aconteceu. É uma fase também, né? Não aceito, não é comigo, não é possível. E depois, com o passar dos dias, aquilo de alguma forma vai sendo, né, introjetado, a pessoa vai começando a pensar e não tem jeito, né? Eu passei por essa perda, eu vou ter que lidar com isso. E o que seria essa aceitação? Pensar que a morte, ela é natural, todos nós vamos passar por ela.
Desde quando a gente nasce, né? Vamos falar da perda, né? Desde quando a gente nasce, a gente sofre perdas. Uma das primeiras perdas que a gente sofre é a do útero da mãe, né? Estamos lá, tranquilo, perdemos aquele lugar de aconchego, né? Nascemos e a partir daí o que vai acontecendo na nossa vida são perdas, mas perdas necessárias para o nosso desenvolvimento. Então a gente vai começar, a gente amamenta muito tempo no seio, aí a gente para de mamar no seio da mãe, porque a gente precisa aprender a comer. Num certo momento isso é sofrido para o bebê, porque ele já estava acostumado com aquilo, mas olha que coisa boa, vai aprender a comer sozinho, não vai precisar depender da mãe, a mãe precisa trabalhar, tem que deixar o filho com uma outra pessoa, o filho naquele momento vai se sentir às vezes desamparado, mas olha que bom, tem uma pessoa para cuidar. Então, desde quando a gente nasce, a gente sofre perdas. Só que algumas, né, a gente pensa não estar preparado. Porém, com o passar do tempo, a gente vai ver, nossa, olha o quão eu soube lidar com o que aconteceu comigo. Então, começar a pensar um pouco, falar um pouco mais sobre a morte como um processo natural. Como eu disse lá no começo, a gente foge muito dessa palavrinha e dessa situação. Não se fala em morte, não queremos saber disso porque é muito sofrido. Mas se a gente começar a pensar que a morte ela faz parte da nossa vida e começar a entender quais são as nossas limitações, começar a perceber o que é ou não importante para a gente, pode ser que seja uma forma saudável de lidar com o luto, sabe? Isso ia acontecer de alguma forma e me fortaleci para encarar tudo isso que está acontecendo. E por que você considera que a morte ainda é falada como um tabu? Quem quer perder alguém, né? Quem quer falar, nossa, fulano, daqui a um dia o fulano vai morrer, mas quando você perde algum ente querido, é como se você perdesse algo de si com aquela pessoa, né? O que é seu que vai embora com o outro? Eu costumo dizer assim, o que é seu que está indo embora com aquela pessoa? E é muito subjetivo isso, tá? O outro morre, mas parece que quem morreu de alguma maneira por um determinado tempo é a gente, né? Porque a gente fica tão desfalecido com aquela morte e não consegue refletir que aquilo era um processo natural. É como se a gente não pudesse falar sobre a morte, é como se isso fosse errado, mas porque a morte ela traz para a gente a dor. E eu acredito que algumas pessoas não estão preparadas para falar dessa dor, que é perder alguém. Então seria necessário entender um pouco mais sobre esse processo ou aceitar mais esse processo. Trazer a morte, o luto ele é natural, ele vai acontecer com qualquer pessoa. E a morte ela é um processo natural também do ser humano, né? Acho que é isso. Sobre a depressão, como distinguir a tristeza normal de um luto de um adoecimento? O luto é um processo natural. Ele vai trazer uma tristeza. De uns anos para cá, o que acontece é que nós patologizamos tudo. Então, a pessoa está triste, está com depressão, tem que tomar remédio, não pode sentir essa dor toda que está trazendo essa tristeza. E a gente precisa equilibrar isso. O fato da pessoa chorar, o fato da pessoa se sentir triste não quer dizer que ela esteja em depressão. A depressão é caracterizada como uma doença. E pode ser que a pessoa já tinha indícios, né, de depressão anteriormente. E aí ela entra nesse processo de depressão que não foi provocado apenas pelo luto, mas por algo que já estava instalado. E de acordo, né, com o nosso CID, né, a depressão, o transtorno depressivo, ele tem períodos, né? Então, se a pessoa está sentindo aquilo por mais, eu não vou saber exato quanto tempo, mas por alguns meses, aquilo vai e retorna sempre, não tem uma estabilidade, aí sim poderemos pensar num estado depressivo, numa depressão. Então, vai de acordo com o tempo que aquilo está durando, vai de acordo com a intensidade, né? Porque tem gente que fica triste uma semana, daqui a pouco está bem, daqui 2 semanas fica triste de novo, mas aquilo não causa prejuízo. Que tipo de prejuízo? Ela não muda a rotina de trabalho, ela consegue trabalhar normalmente, ela consegue conversar com as pessoas, ela consegue manter a rotina e a organização da casa.
Então, assim, a depressão ela vai trazer para o sujeito um desequilíbrio tão grande que ele não consegue fazer coisas básicas do dia a dia, né? Que seja levantar da cama para ir trabalhar. Quais suas dicas para lidar com a ansiedade? Ahn, Ansiedade. A ansiedade, o importante seria a pessoa descobrir, se observando, né? O que lhe traz mais tranquilidade, o que não deixa ela tão ansiosa. Começar a refletir sobre as coisas que traz aquele equilíbrio. Comece a fazer um exercício físico, né? Busque uma psicoterapia se isso está te incomodando muito. Eh, Foque em algo, né, que você consegue realizar naquele momento, porque às vezes as pessoas vivem uma ansiedade por algo que não aconteceu e por algo que vai acontecer e que talvez nunca acontecerá, porque fica imaginando tanta coisa, né? Então a energia fica toda dispersa naquilo que nem foi. Então concentre a sua energia no que você dá conta de fazer agora. Reconheça os seus limites, você não precisa fazer tudo, você não tem que ter todas as responsabilidades no mundo para si. Então, o que você consegue fazer hoje com o que você tem? Hoje, o que eu tenho é um exercício físico, então eu vou fazer um exercício físico. Hoje, o que eu tenho é assistir uma série de TV para tentar me relaxar, para tentar ficar tranquila, então eu vou fazer isso. Então, buscar alternativas dentro dos seus limites, dentro das suas possibilidades que te proporcionem uma estabilidade emocional. Os rituais de passagens, como velório e enterro, eles são difíceis e diferentes, de acordo com as culturas dos povos. Qual a melhor atitude para apoiar os que estão enfrentando a morte? Os rituais de passagem eles são extremamente importantes para o processo de luto, né? A pessoa é como se a pessoa, né, finalizasse ali de alguma maneira, não o luto em si, né, mas desse uma sequência para aquele acontecimento tão triste que houve. Mas mais uma vez, né, vivencie isso. E para quem está em volta, respeite o luto do outro. As pessoas elas não são iguais. A dor para mim não é a mesma dor para você. Então, respeite esse processo, respeite esse momento, permita que o outro vivencie isso. Como que uma equipe multidisciplinar ela pode contribuir nas ações paliativas? A doença, quando chega na casa de uma pessoa, ela causa uma desestrutura, né? Ela causa muito sofrimento. É como se a casa tivesse muito. Imaginem uma casa muito organizada, a doença chega e aquilo vira um caos. Ninguém sabe como fazer, as emoções elas ficam todas evidenciadas, ninguém sabe para onde ir. E a equipe multidisciplinar ela vai trazer essa tranquilidade, né? Digamos assim. Ela vai trazer essa organização. Ela vai ajudar a pessoa que está no processo paliativo, que está vivenciando a doença, que está doente, né, o doente, e as pessoas em volta dela, um direcionamento. É como se a gente chegasse para dizer, olha, será que se fizer dessa maneira não vai ser melhor para você, para ele? Nós queremos diminuir o sofrimento da pessoa que está doente e das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Porque se não tiver esse equilíbrio, todos, de alguma maneira, vão ficar adoecidos. Então, o nosso objetivo é trazer conforto para todos que estão ali, né? Passando por esse momento difícil. O paliativo e a equipe tem esse intuito. Como lidar com objetos e artigos pessoais da pessoa que faleceu? Tem gente que nunca vai tirar do armário. Nada. Tem gente que vai conservar exatamente do jeito que estava por anos e anos e anos. Talvez para mim, enquanto familiar, isso é super errado, mas foi a forma como aquela pessoa deu conta de atravessar o luto ou é a forma como aquela pessoa está conseguindo lidar com o luto dela. Então não existe uma regra, tire do armário,
Tá na hora de fazer isso. Dependendo do paciente, dependendo da pessoa, a gente vai poder fazer algumas sugestões, mas isso não quer dizer que seja saudável para ele. Então, pode ser que a pessoa nunca queira se livrar daqueles objetos, tá? E às vezes ela vai ficar bem com isso. Não mexa nos objetos, que isso me mantém estável, me mantém estabilizada emocionalmente. Ok, tá? Não tem uma regra. Gislene, mas o melhor seria tirar do armário? Talvez para mim sim, mas a gente tem que entender o outro. A gente tem que entender por qual motivo aquilo está guardado. Ai, que bobagem, né? Já tem tantos anos que fulano se foi e a pessoa não consegue se desfazer, mas para ele é importante. Então, precisamos nos humanizar em relação a isso também, tá? E quando vier a saudade, a lembrança, o que fazer? Viva ela. Viva a saudade, viva a lembrança, tente se recordar de momentos bons, de momentos importantes e significativos e comece comece a colocar nesse lugar, às vezes, de angústia e de tristeza, toda a alegria vivenciada em relação a isso. E volte o olhar para si. O que você está fazendo com isso agora, sabe? Tenha orgulho de que agora você está conseguindo lembrar e ter saudade daquela pessoa, mas isso não está sendo tão doloroso, porque você, de alguma maneira, conseguiu alcançar o objetivo, que era pensar na pessoa sem se sentir tão triste ou se sentir tão culpado. Então, comece também a deslocar essa energia para si. Olha, eu estou com saudade dela, mas olha, eu estou recomeçando a minha vida, eu estou conseguindo conquistar tudo isso. E veja o que você pode fazer de bom a partir dessa saudade, dessa lembrança. A Unimed Uberaba tem um projeto para acolher quem está de luto. Como ele funciona? A gente hoje tem um grupo, né, um grupo de luto. Nós criamos esse grupo destinados a famílias, né, que perderam seus entes queridos. Ele estava acontecendo todas as terças-feiras, das 18 às 19 horas. Aí, devido à pandemia, a gente suspendeu esse grupo, mas assim que for liberado, a gente vai retomar esse grupo. Quem tiver interesse, pode ligar no nosso Espaço Viver Bem, tá? 3318-2315. Pode dar o nome, tem que ser Unimed, né? Ter o plano Unimed Uberaba. E só dar o nome e a gente entra em contato, tá bom? É um momento que a gente proporciona com a psicóloga, no caso sou eu, e a assistente social Gisele, que também está à frente desse projeto. Gislene, muito obrigada pela sua contribuição. Eu que agradeço. Compartilhe o que você ouviu. Saúde é com a gente.